Shalom, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à nossa meditação na Palavra do Senhor. Para esse dia, convido você a abrir a Palavra do Senhor que está lá em João, capítulo 9. Todo o capítulo 9 vamos estar meditando, falando, e convido você, separa esse tempo em nome de Jesus. João capítulo 9. A luz, ser luz, é ter os olhos abertos pelos céus. Amém? E aqui fala Jesus e um cego. E ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito estas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o homem que costuma ficar sentado mendigando? Versículo 9. Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhe: sou eu, o homem. Versículo 10. Por esse motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. O homem curado é expulso. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar: ele aplicou barro aos meus olhos, lavei e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito pelo fato que ele abriu os olhos? O homem asseverou-lhe: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditavam que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: é este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhe responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhes abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade. Ele falará de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois eles já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Versículo 23. Foi por isso que seus pais disseram: perguntai a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei,
Eu era cego e agora vejo. Versículo 26. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como te abriu os olhos? O homem lhes respondeu: eu já o disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? Por isso o insultaram e disseram: tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem. Versículo 30. O homem questionou: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. 32. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecado, pretendes nos ensinar? E o excluíram. Os cegos receberão a visão. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu estás vendo, é este que te fala. 38. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura, nós também somos cegos? Afirmou-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Mas, uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão, o pecado persiste dentro de vós. Amém? Glória a Deus. Jesus, a luz que está em nós. E olha o quanto é importante nós entendermos o que está acontecendo na nossa vida. E nesse contexto, nessa palavra, eles não entenderam a origem daquela enfermidade. Tanto que eles fazem a pergunta: por que ele está assim? Eles não entenderam os propósitos de Deus, para nós estarmos atentos ao que Deus está falando com você nesse momento. Quando eles perguntaram quem havia pecado para que ele nascesse com essa deficiência, por que eles fizeram essa pergunta? Porque eles estavam inseridos em um contexto de fé, mas que acreditava que a deficiência, toda a parte pobreza, deficiências físicas, era fruto de um pecado. E Jesus, ele fala, ele demonstra, ele contraria essas teologias erradas e diz que esta enfermidade é para a glória de Deus. E no versículo 10 perguntam: como te foram abertos os olhos? Como que houve? Como que aconteceu? Ele não sabia, ele só sentiu, porque Jesus, ele viu. Jesus estava passando, como nós lemos aqui, ele estava caminhando e ele viu aquele cego e foi até ele. Assim como Deus e o Espírito Santo, Jesus, ele está indo até você, ele está falando com você. O Espírito Santo habita em nós, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, e a oportunidade que nós temos de entender cada situação da nossa vida. E hoje ele quer abrir os seus olhos, ele quer colocar alguma área específica que precisa do agir de Deus, vai manifestar em você as obras de Deus, assim como aquele homem. Ele estava ali naquele momento, ele estava na hora certa, no lugar certo, no dia certo. E esse é o dia, é o tempo
É a hora que você está ouvindo, que você está meditando nessa palavra e juntos o Espírito Santo vai fazer com que a obra do Senhor, as maravilhas do Senhor se manifeste em você. Amém? E quando que acontece? É quando os nossos olhos se abrem. As obras do Senhor, elas vão se manifestando em nós. Quando os olhos se abrem, porque até aquele momento, desde o seu nascimento até aquele momento, há uma oportunidade de mudança, de transformação. E quando Jesus, ele viu, quando Jesus, o Espírito Santo está em nós, nós buscamos essa revelação, esse entendimento, os olhos se abrem e a manifestação do poder do Senhor. Então a obra de Deus, ela consiste em tirar toda a cegueira humana, toda a cegueira espiritual, porque a cegueira, ela nos leva a mendigar na vida, assim como aquele homem, desde a sua nascença. Olha o tempo que ele ficou envolvido, mendigando. Talvez alguma área na sua vida, algum ponto cego. Hoje, o Espírito Santo está identificando essas áreas ou alguma situação que causou ali cegueira, que estava impedindo do fluir de Deus. Hoje, vai abrir os olhos para a verdadeira vida, o novo do Senhor. Vai haver a revelação sobre o quê? Sobre a existência, sobre Deus, sobre a sua vida, sobre nós mesmos, sobre o reino de Deus. E é preciso, sim, ter esperança, esperar, vai acontecer. E para que isso aconteça, é preciso que o nosso entendimento ele seja iluminado. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Se você pode abrir a sua Bíblia, Efésios, capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Diz a palavra do Senhor: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua herança nos santos. Amém? Então, iluminar os olhos do vosso coração. Seja cheio dessa revelação, que abra os olhos, que rompe as barreiras, que traz esperança. Amém? Aquele homem não sabia como aconteceu o milagre, mas ele sabia quem estava realizando, tinha poder, tinha força. E aquele cego não sabia, aquele ex-cego, né? Ele não sabia, ele estava confuso, não sabia quem era Cristo, mas ele faz uma declaração poderosa quando ele é questionado. Se ele é um pecador, no versículo 25, ou não, eu não sei, todavia uma verdade eu sei, eu era cego e agora vejo. Não precisamos saber o método do milagre, nós precisamos saber que há um Deus Todo-Poderoso que ouve, que está vendo, que Ele vai até nós, que Ele está indo até você nesse momento, em nome de Jesus. No versículo 31, é sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, Ele atende. Amém? As coisas de Deus, nem sempre elas podem ser compreendidas aos olhos humanos, aos homens, ao ser humano. Por isso nós devemos crer, para depois compreender. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, mais daquilo que nós pensamos. Amém? Creia, Deus é poderoso. Assim como aquele homem, ele falou com Jesus. E Jesus estava interagindo com ele, assim como ele está falando com você nesse momento, através da palavra, através do Espírito Santo. E ele faz a pergunta: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? Jesus fala para ele: tu estás vendo.
é este que te fala, e a palavra de Deus está falando com você, está trazendo luz para iluminar os teus passos, as tuas decisões, as tuas escolhas. Amém? Convide o Espírito Santo, convide Jesus para ser o seu Senhor, o seu Salvador, todos os dias da sua vida. Se você anda afastado, se você está longe, se você está entristecido, se você está desacreditado, aquele homem ficou a vida inteira, tinha uma vida inteira ali, ele ficou cego, mas quando Jesus viu, quando ele obedeceu aquele comando, vai e lava no tanque de Siloé, vai e lava. Ele obedeceu aquela instrução. Obedeça o que a palavra está falando para você neste momento. Convide Jesus para ser o seu Senhor. Vamos fazer essa oração juntos para reconciliação. Você que já conhece, você que já tem buscado, para que você seja fortalecido, seja renovado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer essa oração junto. Eu convido você a estarmos fazendo essa oração. Depois nós vamos estar profetizando sobre a sua vida. Mas faça essa oração, faça essa declaração para que o Senhor ele venha habitar, para que você possa compreender o amor desse Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Amém? Vamos fazer junto. Repita comigo: Senhor Jesus, eu venho diante de Ti como eu sou. E eu reconheço, Senhor, que eu tenho falhado, que eu não tenho entendido, que eu tenho muitas situações, áreas que eu tenho ficado ali à mercê, à cegueira, ao desentendimento. Eu peço perdão, Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu falhei. Eu peço perdão. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador. Escreve o meu novo nome no livro da vida, no livro dos vencedores, em nome do Senhor Jesus, e que de lá nunca mais seja tirado, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Redentor, e Ele vive, e o Espírito Santo está em mim, e a partir de hoje eu decido, eu tomo posse da palavra do Senhor, de obedecer, de meditar, de buscar os princípios, de praticar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Pai, abençoando agora como igreja, que a Tua palavra, ela venha, Pai, fazer morada no coração, que o Senhor esteja, Pai, o Espírito Santo, Deus, esteja fortalecendo agora, que o Senhor está vendo, o Espírito Santo que está dentro de cada um, que tem essa fé, que confessou Jesus como Senhor e Salvador. Nós oramos agora, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua paz, a Tua luz venha brilhar aonde há trevas, que joga luz nas trevas, em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos agora que venha a Tua luz, que o Senhor esteja dando graça, sabedoria, iluminando os passos, acrescentando a fé, para que venha romper todas as áreas agora, muitas situações, Deus, que o inimigo tem cegado, que hoje, Deus, hoje rompeu essa unção do rompedor, para romper as cadeias, os grilhões, e que venha o novo do Senhor, que venha a porção nova, ideias, sabedoria, Senhor. Abençoa cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, profissional, o ministério, o chamado, aonde há enfermidade, que venha a cura, aonde há, Pai, a tristeza, que venha alegria, em nome do Senhor Jesus, aonde há, Pai, guerra, confusão, que venha a Tua paz, reina a Tua paz. Declaramos paz, que haja paz,
que haja amor dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, em nome do Senhor Jesus. Desperta o chamado, o ministério de cada um, Senhor, que o Senhor já separou. Nós oramos, Senhor, que haja luz agora, que a tua presença, Espírito Santo, seja todos os dias na vida, na família, em nome do Senhor Jesus. Cobre a vida de cada um com o sangue do Cordeiro, revestindo com as tuas armaduras, em nome do Senhor Jesus. Que haja luz, cada passo, cada palavra, haja luz. Assim como Deus disse, haja luz. Nós profetizamos que haja luz, que haja a tua graça e o teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém.